eu não me conformo com o jornalista e tenho certeza que você, que nos ouve, também não se conforma. A matéria fala sobre o risco que a sociedade corre. Porque, veja você, depois do caso assassino do cartunista Glauco e do seu filho, o réu confesso, ele acabou sendo preso, ficou 3 anos preso e, por decisão de uma juíza, esse homem foi colocado em liberdade. E nas ruas, ele acabou matando mais 2 pessoas, foi pego pela polícia, resistiu à prisão, estava com um carro roubado, quer dizer, um verdadeiro terror que não poderia estar em liberdade. Agora, sai um estudo e veja só o resultado, Dr. Milton, sobre esse estudo no estado de São Paulo. A pesquisa é inédita e foi feita por um grupo de psiquiatras brasileiros e aponta que 12% da população carcerária de São Paulo sofre de transtornos psiquiátricos moderados ou graves e precisaria estar sob tratamento especializado ou sob tratamento especializado. Isso representa cerca de 24 mil detentos entre homens e mulheres dos cerca de 200 mil ou das 200 mil pessoas encarceradas atualmente em penitenciárias ou centros de detenção provisória no estado. Esse número não inclui os presos internados por medidas de segurança em hospitais especializados. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, que ajuda na divulgação desse estudo, diz que esses 12% podem ser projetados ao território nacional com os seus cerca de 500 mil presos. São 60 mil em todo o país que deveriam estar em hospitais específicos, não em cadeias como estão atualmente. A grosso modo, para ele, são milhares de presos com problemas semelhantes ao de Carlos Sandfeld Nunes, o Cadu, assassino confesso do cartunista Glauco Vilas Boas e do filho dele, Raoni Vilas Boas, em 2010 e preso novamente sob a suspeita de ter matado outra pessoa. Um doente mental coloca em risco a vida dele e a dos outros, mas o doente mental só é perigoso quando não tem o tratamento adequado. Tá certo. Dr. Milton, terapeuta, psicólogo, biomédico, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse estudo que foi feito, né, e decretado que 24 mil dos 200 mil presos do estado de São Paulo não teriam condições de ficar nas ruas. Madalena, para mim isso não é surpresa nenhuma, seria o contrário, né? Porque, entenda, sobre as condições carcerárias que nós dispomos hoje no Brasil e em alguns outros países também, isso já seria o suficiente para deflagrar qualquer indivíduo que tem já uma predisposição para qualquer tipo de doença psiquiátrica, naquele ambiente deflagrar esse processo, né? Então, não é uma surpresa nenhuma. Nós sabemos que mesmo que a pessoa que entre sã, ou vamos considerar primeiro, nós teríamos que conceituar o seguinte: eu costumo dizer uma coisa, essa é a minha opinião pessoal e de alguns outros estudiosos também. Ninguém é normal. Não existe normalidade. Não dá para você medir o que é normal. Quem é normal, né? O normal hoje pode ser o anormal de amanhã e vice-versa, e assim por diante. Freud já dizia isso, que em algum grau todos nós somos neuróticos e psicóticos. O que acontece é que aquele que ultrapassa essa curva padrão é o doente, é aquele que carrega a patologia. Mas todos nós caminhamos numa linha muito tênue. É aquilo que você disse há poucas horas atrás, se alguém fizesse, estuprasse uma neta minha, eu ia atrás desse sujeito e cometeria uma barbárie, talvez. Então, dentro daquela linha tênue que você está, qualquer coisa que mexa muito nessa estrutura sua de crenças e valores, você comete um ato que poderia ser considerado como um ato não normal visto pela sociedade, não é? Então, dentro do presídio, você tem lá homossexualismo à solta, a droga, todo um ambiente que estimula qualquer tipo de doença pré-existente, psicopatológica, não é? naqueles carcerados lá. Nós estamos falando de população carcerária. Se a gente tirar isso da população carcerária e trouxermos para fora da prisão, aí eu teria que fazer uma referência a Machado de Assis quando ele fala do alienista, né? Para quem já leu, sabe que Simão Bacamarte, o médico da cidade, começa a internar todo mundo dentro do hospital psiquiátrico e no final só sobra ele. Porque todo mundo era louco. E ele então ele próprio acaba então se internando e libertando toda a cidade. Então, quem é louco, quem é normal, todos nós estamos vivendo, principalmente no mundo de hoje, uma tensão muito grande nesse sentido. Agora, entenda, doente, patologia existe para aquele que pensa no ato e executa.
Pensar, todos nós estamos sujeitos a pensar em besteira, em bobagens. Não é? Um pai pode um dia pensar, um dia eu jogo esse meu filho pela janela. Né? É muito comum você ouvir uma mãe falar isso, um dia, moleque, eu te mato, não é? Um dia eu faço isso, eu te jogo... E tem aquele que faz. Então, a sanidade está entre o ato de pensar e de executar. Então, nesse caso, né, quando se fala da prisão carcerária, e aí então faz uma referência ao Cadu, que é o Carlos Eduardo, que matou lá o Glauco e o filho. Ele é um esquizofrênico. Esquizofrenia tratada, ela é convivível dependendo do ambiente. Não pode pensar que todo esquizofrênico tratado, ele pode se compor na sociedade naturalmente como qualquer outra pessoa. Não. Ele carece de um cuidado, de uma atenção. Porque se ele não tiver devidamente medicado e com um acompanhamento psicoterápico para medir essa tensão em que ele está vivendo no momento, pode acontecer aquilo que você comentou. Né? Então, o magistrado não tem esse conhecimento. Ele olha para um comportamento, ouve lá um diagnóstico de uma equipe ou outra, que tem um acompanhamento, às vezes, não tão próximo assim daquela pessoa que está internada, e libera ele. Liberando aquele internado, ele pode sofrer por qualquer motivo, qualquer tensão que ele sofra fora, né, do Instituto, ele sofra uma tensão qualquer, familiar, social, seja ela qual até for. Até econômica, não permitindo que ele compre o remédio que ele precisa tomar. Perfeito. E aí ele deixa de tomar, deixando de tomar, ele entra em crise, e dependendo da esquizofrenia, porque a esquizofrenia tem várias classificações, epifrênica, catatônica, paranoide, não vamos aqui falar dessas classificações, até porque existem 2 mecanismos que classificam, o negócio é complexo. Né? Então, esse transtorno, e quando a gente fala de transtorno, a esquizofrenia é uma doença, e transtorno foi o apelido dado para a doença. Para não ficar aquela coisa de carga pesada na doença, é um transtorno. É um transtorno psiquiátrico que necessita de uma atenção e acompanhamento constante. Não dá para você abandonar um esquizofrênico. Não é? Ele tem que ser sempre acompanhado de alguma forma ou de outra. E, a partir daí, se ele fica sem esse suporte, ele pode vir a ter a crise, e, na crise, ele pode cometer qualquer ato. Porque hoje, né, a psiquiatria, né, ela é contrária à internação das pessoas. A psiquiatria chegou à conclusão que as pessoas devem ser tratadas pelas suas famílias, pelos seus familiares, porque hoje tem um medicamento que, vamos dizer, controla esses transtornos. Né? Não cura, mas controla o transtorno. Né? Agora, o difícil é você convencer o doente a tomar esse medicamento com regularidade, né? Porque ele já tem os seus problemas, então, de repente, tudo aquilo passa a ser realmente... ele próprio, levado pela própria doença, ele já acha que está curado. Estou curado, eu estou bem, eu estou legal, não preciso tomar. É a família e a sociedade que tem que... Exatamente. Então, ele trabalha, e no trabalho, qualquer coisa que sai fora do lugar, qualquer crítica colocada sobre ele, qualquer tensão psíquica, ele, então, faz a crise. Agora, a gente percebe que é muito difícil, né? Porque, num primeiro momento, nós... vamos dizer exatamente isso. Será que essa juíza não percebeu que esse cara matou 2 pessoas, 3 anos depois, em liberdade? Será que ele sofreria o acompanhamento? Agora, a juíza está alegando que não, que ele, tomando o medicamento, ele não teria causado nenhum tipo de prejuízo a quem quer que seja. Mas então é uma situação realmente muito delicada, né? A gente fica aqui de mãos amarradas, atadas, diante de um quadro como esse, né? Foi o que eu disse. Por mais que a justiça seja falha, não é possível a gente imaginar que ela desconhecesse o passado do quadro histórico. Então, ela tomou essa decisão baseada em algumas outras considerações. E não, né? Olha, eu desconheço, o cara não representa, representa, desde que ele não esteja sob medicação, etc. Mas hoje tem muito disso, né, Luiz Antônio? Agora, você vai ver essa juíza que decidiu, tá certo? Não está numa capital, na capital de Goiás, Goiânia, então, de repente, ela tem que julgar 60, 70 casos, assinar, fazer a coisa andar, e, de repente, não dá para você fazer aí uma apuração mais melindrosa, mais profunda em torno desses assuntos. Então, de repente, vai assinando em série, né? Em série, aí acontece isso. Com certeza, ela deve estar agora muito mais atenta nas... liberdades de presos que cometeram crimes. Agora, eu acho, viu, doutor Milton, o sujeito que comete um crime grave, tá certo? Em primeiro lugar, ele cometeu o crime. Seja ele doente ou não, ele tem que pagar por esse crime cometido. E não 3 anos não é o suficiente para o sujeito estar nas ruas colocando em ameaça.
não tem dúvida. Uma coisa não pode anular a outra. Você percebe, né? não? Não anula. Agora, ele tem que ser encarcerado da maneira Da adequada. maneira adequada. Isso, né? não adianta mandar uma pessoa com esse transtorno, né, Pra cadeia. Fazer parte desses 12%, Desse manicômio. engrossando essa... Vai engrossar essa estatística, mandando não é nem Coloca até uma os fábrica de loucos aqui. Coloca até em risco os próprios presos que estão Claro. lá pagando pelo crime cometido, né, que são normais. Né? É uma situação delicada. Portanto, está aí um caso que ganhou repercussão em todo o Brasil. Agora, eu tenho aqui também, viu, um caso do Glauco. Eu nem sei, viu, Glauco, como é que eu posso classificar essa questão aqui. Né? Ele disse, Madalena, eu recebi 2 multas porque eu estacionei no mesmo lugar. Quer dizer, estacionei na vaga para deficiente físico. Eu estou com a perna quebrada e estou fazendo fisioterapia. Eu sou um deficiente físico ou não? Não é. Mas você está com uma deficiência física e quebrou a perna. Agora, ele tem o direito de usar aquela vaga ou não? Não tem, até porque ele tem que ter o adesivo, tem que ter o direito a utilizar aquela vaga. Um cadastro não pode, infelizmente então, não pode. Ele tem a acessibilidade nesse momento prejudicada, mas não se enquadra naquela categoria. Então, você não vai ter. Ele está sem condição. Até é transitório. Né? Se é transitório, não caracteriza. Então, Glauco, você não é deficiente físico, você está deficiente momentaneamente. Então, você vai ter que pagar a multa sim, tá certo ou não? Agora, outro dia eu entrando aqui no Pão da Terra, aqui na panificadora, de repente eu ia encostar, entrou uma moça, achou ruim até que eu ia encostar, tá certo? Porque ela achou que eu peguei, porque ela vinha descendo para a represa, eu vinha da represa para cá. Eu teria, logicamente, o quê? A prioridade, porque eu estava no lado, ela teria que cortar a rua. Então, ela percebeu que eu ia entrar no local, que eu ia entrar na frente dela. Eu não ia entrar porque eu falei, a moça estava esperando, não ia ser indelicado, né, de entrar. Mas quando eu me aproximei daquele local, eu percebi que era uma vaga para deficiente. Então, eu já não ia entrar por causa dela, mas eu não tinha visto que era uma vaga deficiente. Então, eu passei reto e fui parar na esquina. Ela simplesmente entrou com a maior cara de filha da... Mas eu tenho vontade de falar um palavrão, tá certo? Uma cara de ordinária. Ela encostou ali e aí depois, viu? Sabe, entrou, comprou o pão, saiu. Falei, minha senhora... Ela falou, não, é 1 minutinho. Eu falei, nem 1 minutinho, essa vaga de pertence, é essa campanha que se faz. Ah, mas eu tenho vontade de pegar pelo pescoço. Aí eu vou precisar de um terapeuta. Eu vou perguntar ao Dr. Milton aqui, porque eu estou começando a ficar com vontade de pegar gente pelo pescoço, gente desclassificada, e gente bem, viu? Puta carrão, viu? Ordinária, sem vergonha. Tomara que ela esteja me ouvindo, porque ela sabe de quem eu estou falando. Você percebe ou não? Tenha santa paciência. Mas esse pensamento, infelizmente, não é só dessa dondoca, não. Esse pensamento, é rapidinho, é só 1 minutinho. Ah, mas não tem outra vaga. Ah, mas é rapidinho. É vaga de idoso, vaga de portador de necessidade especial, o dia todo. Se a nossa reportagem, né? Isso é meio até lugar comum. Parar 1, 2 horas ali numa vaga com uma câmera, vai ter um flagrante ali. E são essas que fazem comentários odiosos sobre políticos, sobre... Então, quer dizer, essas são doentes. Doutor. Esse é contra o Bolsa Família. Não contra tenha tudo. dúvida. Aquilo que a gente está acabando de comentar, né? A gente pensa que o doente é aquele que está institucionalizado, né? Você encontra muito mais aqui fora do que dentro das instituições. Como que classificaria uma pessoa travesti com essa? De gente normal e bem, né? E é doente dos pés à cabeça. Qual é a classificação dela quando ela acha que ela pode muito mais do que os outros, né? Tem alguma classificação? Uma soberba aí, né? Existe, não sei, teria que classificar melhor, né? Teria que observar melhor. Até para concluir, Madalena, eu tenho ouvido que nós temos falado aqui muitas vezes sobre o termo deficiente, né? Esse é um termo que já caiu há muito tempo, não usa mais, é portador de necessidade especial, né? Porque ele necessita mesmo de algo, de um apoio, de um suporte diferenciado, mas não que ele carregue, senão fica uma coisa meio que marcada, a nomenclatura muitas vezes tem, né? a nomenclatura tem que estar mudando em todo, e é muito bom que mude mesmo, né?